Dando sequência aqui, quero falar sobre uma novidade aqui para o Cruzeiro que vai render nos próximos meses e anos também alguns bons milhões para o Ronaldo, que eu quero falar sobre os fan tokens, né? O tokens aí do Cruzeiro, que foi lançado no último ano, porém, se vai lembrar que o Cruzeiro, depois de fazer o lançamento, deu uma travada e esperou depois que o Ronaldo comprou até voltar, né, ao mercado para voltar a ser negociado. Porque primeiramente o Cruzeiro tinha feito, podemos dizer assim, essa oferta de ações, se eu não me engano, foi em agosto ou setembro do ano passado. E o Cruzeiro só naquela época já tinha um lucro de algo próximo de capturando no mercado 4 milhões e 800 mil reais nesse primeiro lançamento do token chamado CRZ, em parceria aí com a Lunis, que é uma empresa que desenvolve assim todos os tokens e tudo mais, de vários times também aqui no Brasil. O Ronaldo comprou o Cruzeiro e resolveu parar essa operação por conta assim, de que ele queria entender um pouco melhor, e até mesmo o pessoal responsável por essa área do Cruzeiro, para ver qual seria a melhor possibilidade de oferecer bons produtos para a torcida do Cruzeiro e também uma possibilidade da Raposa lucrar ainda mais com essa novidade. Depois do acesso contra o Vasco, o Cruzeiro comunicou que iria voltar assim a negociar os tokens no dia 7/10, ou seja, no caso, começando aí já na próxima sexta-feira a negociação, e que deve render alguns bons dinheiros aí para o Cruzeiro. E vale lembrar que essa iniciativa eu acho um negócio bacana, principalmente se tiver alguns benefícios para o Cruzeiro, né, para a torcida, como por exemplo, vamos supor que cada token desse custa R$20, mas por exemplo, você ter uma certa quantidade, você a cada tempo vai ganhar um ingresso para uma partida, vai por exemplo, ter um show no Mineirão, uma parceria com o Cruzeiro, vai ganhar algum ingresso ou algo nesse sentido, tendo benefícios também para o Cruzeiro, né, e para a sua torcida no caso, porque não adianta só comprar e não ter nenhuma utilidade, podemos dizer assim, né, porque senão até mesmo seria como se fosse uma especulação, né, você comprar um negócio por 20 e ficar torcendo para valorizar, muito por conta associado à fase do clube, logicamente, mas também tem que ter alguns benefícios diretos para a torcida, que aí sim eu vejo um potencial bem interessante de valorização. Igual eu falei, no início da SAF, o Sérgio Rodrigues, que foi um dos entusiastas dessa ideia e fez desse lançamento, eu lembro que eu até trouxe vídeo aqui no canal na época, e a expectativa do Cruzeiro era de ir lançando aos poucos esses tokens no mercado. Igual eu falei para vocês, inicialmente foram 4 milhões e 800 mil reais em poucos minutos aí que o Cruzeiro negociou, mas até o Sérgio Rodrigues disse que a longo prazo a expectativa era de 20 a 25 milhões de reais somente aí com essa moeda, né? Então eu vejo que pode ser uma excelente oportunidade aí também do Cruzeiro de levantar o caixa, até porque o Ronaldo, depois que ele chegou, ele meio que potencializou todas as receitas do Cruzeiro, né? Então, se nós estávamos falando antes, em 2021, de 15, 20 milhões de reais a longo prazo, quem sabe com o Ronaldo não possa até dobrar esses valores, falar em 30, 35 milhões, eu não ficaria surpreso, mas depois aí depois do lançamento aí da SAF, que vai ter a oficial, né, a retomada da venda lá no site da Lunis, lá no próximo dia 7, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa ideia, e se você vai comprar nessa moeda aí, o token do Cruzeiro, que vai ser lançado novamente aqui na Raposa. E só lembrando que o secretário-geral do Cruzeiro, o Alexandre Cobra, falou sobre essa possibilidade do Cruzeiro, desse lançamento, e de conseguir novas fontes de receitas, abre aspas. A possibilidade de inserção do Cruzeiro no mercado digital amplia as possibilidades de receita do clube, melhora os canais de contato entre o Cruzeiro e o torcedor, além de trazer novas oportunidades de negócios ainda inexplorados, né, no mercado do futebol. Fecha aspas. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre que história é essa de que um atacante do Palmeiras, no caso o Wesley, que tempo atrás estava especulado no Grupo City, seria o primeiro alvo do Ronaldo para a Série A de 2023. Essa matéria aí do Bola VIP, os créditos aí para eles, que informaram que o Cruzeiro seria o primeiro alvo, né, da era Ronaldo nessa Série A para 2023. A tendência é que o Cruzeiro procuraria, de acordo com o portal, uma primeira opção por empréstimo, porque assim, essa informação aí confirmada pelo jornalista Romário Júnior, do portal Bola VIP Brasil, disse que o valor de mercado dele hoje seria próximo dos 35 milhões de reais. Porém, até mesmo o Nicola, que eu acompanho bastante, né, praticamente aí todo dia, tem quase 2 anos, ele já falou várias vezes que o Grupo City fez propostas ao Palmeiras superior aos 38 milhões, depois mais de 45 e até mesmo batendo na tecla ali dos 50, 55 milhões de reais, e o Palmeiras não aceitou. Então, eu acho que assim, o Palmeiras não aceitando vendê-lo por acima de 50 milhões, será que o Cruzeiro teria condições de chegar perto de um valor desses? Aí eu já descarto completamente, vocês sabem muito bem, até no vídeo de hoje de manhã eu comentei um pouco sobre isso, e além disso, né, sobre também essa opção de empréstimo. Tudo bem que o Cruzeiro, sem dúvidas, o Wesley indo bem por aqui, ele ia chamar muita atenção, mas só se o Grupo City não tivesse mais tanto interesse, se não aparecesse uma proposta superior a uns 35, 38 milhões, aí eu acho que o Palmeiras não venderia. Porém,
aparecendo uma proposta, ele não sendo tão titular assim com o Abel Ferreira, eu acho que a chance dele ser vendido para um time do exterior aumentaria muito mais mesmo do que pensar nele no Cruzeiro. Mas eu acho, de qualquer forma, um bom nome, 23 anos de idade, que é um atacante que se formou mesmo na base do Palmeiras e foi modulado aí nesses últimos anos, realmente tem jogado com uma certa frequência, feito boas atuações. É claro que ele sempre revezou sendo praticamente um 12º jogador nesse time do Abel Ferreira. Nesse ano, 48 partidas, 3 gols e 5 assistências. Ano passado, 50 jogos, 5 gols e 3 passes. 2020, que foi a reta final do ano dele muito boa, com 25 atuações, 5 gols e 6 assistências. Revelado na base, se destacou na Série B pelo Vitória em 2019 com 5 gols em 28 partidas. Enfim, estaria então avaliado de 35 a 55 milhões de reais. Eu chutaria muito mais próximo dos 50 milhões do que dos 35, tá? Porque foi propostas que o Palmeiras recusou. E vale lembrar que tem uma questão que, na minha opinião, faria mais sentido. Por exemplo, o Grupo City está a 2 janelas consecutivas fazendo propostas oficiais e monitorando o Wesley. Vocês sabem que o Bahia vai ser comprado pelo Grupo City, então faria muito mais sentido, por exemplo, o Grupo City demonstrar interesse no Wesley de novo e comprá-lo e colocá-lo no Bahia, né? Eu acho que seria muito mais plausível do que imaginar o atacante aqui no Cruzeiro. E achei interessante também essa especulação, além do atleta, né, que pode atuar aí de ponta esquerda, meia esquerda, seria justamente um reforço para uma posição que eu acho que o Cruzeiro está precisando mesmo, que é de um ponta para o ano que vem. Até porque não temos garantia se o Rafa Silva vai continuar, se o Jajá vai continuar também, não temos essa certeza. Então eu vejo que ponta esquerda, ponta direita, vai ter vários nomes surgindo nas próximas semanas. Começar aí falando sobre o Ronaldo, que vai fazer um seriado aí da sua história, né, um documentário da sua carreira, que ele postou nas suas redes sociais, lá no Twitter, inclusive todo em inglês, né, no caso falando sobre esse lançamento que vai ter. Não tem ainda a data confirmada, nem por onde vai ter, né, disponível, por exemplo, no Netflix, Amazon Prime ou algo nesse sentido. Ainda não tivemos a confirmação, mas achei bem interessante, né, porque o Ronaldo realmente não tem nenhum documentário ou algo nesse sentido, e é algo que deve dar uma repercussão muito positiva, ainda mais porque vai ter, né, nesse finalzinho aí, contando também um pouco dessa trajetória dele agora como dono do Cruzeiro e também do Valladolid da Espanha. Além disso, o nome desse documentário vai ser O Fenômeno, Ascensão, Queda e Redenção de Ronaldo, que eu acho um nome aí bem interessante também, bem chamativo, na minha opinião pode dar muito certo. Só lembrando que esse não é, por exemplo, aquele documentário do Cruzeiro em relação ao acesso à Série A, tá? No caso vai ser diferente. O Pesolano que confirmou que o Cruzeiro está, no caso, fazendo um documentário para postar no final do ano, no final da temporada, depois da final da Série B, no dia 6 de novembro, um documentário do acesso à Série A. Mas não deve ser isso que vai acontecer, o Cruzeiro deve, no caso, fazer outras opções aí, além do Cruzeiro, uma do Ronaldo próprio, uma produção por fora, né, não tendo tanto a ver assim com o Cruzeiro. Mas eu achei bem interessante, na segunda-feira, o dono aí do Cruzeiro das Ações divulgando, né, esse documentário, que realmente o Ronaldo é um jogador gigantesco, né, até quando foi comprado o clube, eu entendo até o pessoal que eu mesmo não cheguei a ver o Ronaldo jogar, né, eu comecei a assistir futebol em 2011, ali o Ronaldo já não estava naquele pique todo, mas para o pessoal aí que já tem uns 30, até mais, né, uns 25, 30 em diante, ali 40, 50, realmente vê o Ronaldo como, igualzinho, Cristiano Ronaldo, Messi, pra minha geração, né, então eu entendo totalmente, e é um cara que tem um respeito absurdo, né, ganhando aí várias bolas de ouro, conquistando também 2 Copas do Mundo na sua carreira, um cara aí absurdo, de gigante, sendo fundamental lá em 2002, além de passagens pelo Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter de Milão, né, e nessa passagem no Cruzeiro, onde revelou ele para o mundo, e agora voltando, né, como dono. Então realmente um documentário que eu vejo muito interessante. Quando sair as novidades, né, eu vou atualizando aqui para vocês. Bom, quero falar também aqui sobre Atlético e Cruzeiro, quem arrecada mais em relação aos seus programas de sócios-torcedores, onde o Nicola, nessa coluna dele do Super Esportes, trouxe essa informação, né? Quem arrecada mais, o Cruzeiro ou o Atlético? Trazendo aqui os números, o Cruzeiro hoje com 69 mil sócios-torcedores, quase 70 mil, e o Atlético aí com 117 mil sócios-torcedores. E baseados nesse número, quem será que tem o maior, quem mais arrecada com sócios? E é claro que é o Cruzeiro, tá, gente? Porque até mesmo já venho trazendo para vocês aqui no canal que o Cruzeiro, só, de acordo com o Nene Franco, tem a maior média em relação aos times do Brasil e só perde para faturamento em relação ao Palmeiras e o Flamengo nesse quesito. Então o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, assegura que a Raposa tem 35 milhões de reais anuais garantidos nos cofres. Já o Atlético, de acordo com o Nicola, vai garantir receita de 25 milhões, ou seja, o Cruzeiro vai garantir aí mais de 10 milhões de reais de diferença em comparação com o rival. E tem uma questão também, né? Nossa, o rival aí, por exemplo, vai olhar e falar, não, vou zoar o Cruzeirense porque
O Cruzeiro está com 70 mil sócios e o Atlético aqui está com 117. Mas nos próximos meses eu tenho 100% de certeza que esse cenário vai mudar. Mesmo o Atlético não vivendo uma fase horrorosa, até se você for olhar na história do Atlético, ficar num Campeonato Brasileiro em sexto, quinto colocado, é o normal para eles. Diria que já está no lucro, mas né, a torcida aí está pensando que vai ficar ganhando título todo ano, que claramente não é esse o time aí que eles torcem. Porém, vai ter uma queda gigantesca. Para você ter uma noção, o Atlético no início desse ano tinha 135 mil sócios, hoje tem 117 mil. Ano que vem vai ter a estreia da arena deles, né, e tudo mais, então deve manter ali uma faixa de 100 mil, porém nos próximos semanas vai ter 40 mil inscrições que precisam ser renovadas, né, então eu diria que grande percentual desses não deve continuar, e eu acho que vai ficar ali próximo de uns 100 mil, e o Cruzeiro ano que vem também chegando com tudo, próximo dos 100 mil sócios. A expectativa do Cruzeiro é realmente bater aí tranquilamente essa meta antes de começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro aí com 70 mil, eu vejo que para os próximos meses o Cruzeiro vai intensificar ainda mais para chegar a esses 100 mil sócios, porém depois disso, né, o Cruzeiro aí focando em melhorar a experiência para o seu sócio torcedor, até porque um número desse não deve ser fácil de ser mantido, né, de 100 mil sócios, ainda mais para um Cruzeiro que vai voltar à Série A e não vai sair ganhando tudo, não vai sair brigando por vaga na Libertadores, vai ficar ali no máximo numa oitava, sétima colocação, já estaria realmente bem interessante nesse primeiro ano de volta à Série A, mas eu quero saber aqui a sua opinião também sobre essa rivalidade, né, entre o Cruzeiro e o Atlético, e o Cruzeiro aí arrecadando mais de 10 milhões de diferença em relação ao rival.